Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque, eu não sei se você está percebendo, mas o mal está avançando. O mal está avançando, está andando. Nossos filhos estão sob ataque. E eu falei aqui, Pedro disse, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, fazendo o quê? Bramando como leão, buscando quem possa tragar. E nós estamos vendo, amado, esse leão vociferando a fúria, destilando o ódio contra a família, destilando ódio com filhos, maridos, esposas. Nós estamos vendo toda a sorte, amado, de mazela na raça humana. O homem está bebendo iniquidade como se fosse água. Pode deixar, varão, depois eu modulo. Nós estamos vendo isso daí, amado. E se nós, homens, não darmos a devida atenção para a nossa família como ela deve, amado, esse leão que brama ao derredor, ele vai entrar. Ele vai entrar. Amado. Davi experimentou isso na pele. Pecados são brechas, pecados são lacunas, pecados são janelas abertas para o mundo espiritual atuar com muito conforto em nossa vida. E às vezes a gente quer brincar com o pecado, ou pessoas querem brincar com o pecado talvez, achando que não haverá consequências, achando que não haverá um retorno. Davi experimentou isso. Davi foi um homem, amados, com muitas virtudes, com muitas qualidades. Davi agora está no leito de morte. Davi, ele, até um certo ponto, ele é um escopo de homem, um modelo de homem a ser seguido. Agora Salomão está vendo o seu pai no leito de morte, enfrentando a morte, aproximando-se os dias da sua morte. Ele vai dar as últimas instruções a Salomão. E ele poderia falar de tudo, amado. De tudo. Ele poderia falar do reino, poderia falar do exército, poderia falar do Deus de Israel. Ele poderia falar de como se relacionar com Deus, as inspirações que ele tinha para compor, para redigir leis, como tratar com os sacerdotes, levitas. Não! Ele não fala sobre isso. Ele poderia falar da economia do reino de Israel, quanto ouro Israel tinha. Ele poderia falar de tudo. Mas ele fala, Salomão, olha só, escuta aqui que eu vou te falar, Salomão. Salomão, o que, pai? Eu estou indo para o caminho de toda a terra. Sim. Em outras palavras, eu não temo a isso. E está lá o escriba, monografando, relatando, escrevendo. E o texto sagrado diz, ele deu ordem a Salomão, ele não pediu, amado. Salomão, por favor, ele não falou isso. Ele agiu no imperativo. Ele deu uma ordem a Salomão. Seu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, Salomão. Esforça-te. Advérbio de tempo, pois, e ser homem, Salomão. O que você precisa, Salomão, para andar nesse tempo sombrio, não é ter um exército, não é ter armas poderosas, não é ter ogiva nuclear, não é nada disso. Você precisa ser homem, Salomão. E Davi era homem desde garoto, mano. E sabe o que a nossa geração está fazendo? Não trata a nossa juventude ou nossos filhos como se deve tratar. A nossa geração está dando uma enxurrada de direitos a nossos filhos, a nossa juventude, e nenhum dever. Não se exige nada, não se cobra nada, não se disciplina, não se corrige, não pode corrigir.
É o Estado que tem que corrigir, né? Nossos filhos. Não é a gente. Que disciplina, que educa, que orienta. Então, está uma avalanche de direitos, amados. E nenhum dever. Davi já era homem. Possivelmente na faixa etária de 12, 14, máximo 16 anos. Porque quando Samuel o encontra e unge ele rei, ele tem 17 anos. Aproximadamente, para falar de maneira teológica correta, né? Que um teólogo ou um pastor ele não pode afirmar nada. Sempre aproximadamente 17 anos. Mas você já vê Davi na juventude sendo homem. Porque quando Saul está atormentado por demônios, ele fala para os seus servos: buscai-me um homem. Ele fala: buscai-me um menino, um garoto, um jovenzinho franzino, inocente, indefeso, que não sabe fazer nada, que não sabe fazer um ó com um copo. Não! Saul, ele diz, ele grita, ele está atormentado por demônios. Porque ele deixou a presença do Senhor, ele deixou a direção de Deus, ele deixou de submeter a orientação de Samuel, sendo orientado e guiado por Deus, ele deixa. Consequência, atormentado por demônios. E ele entende que necessita de um homem ungido, consagrado, um homem temente, cheio do poder de Deus, para que o livrasse daqueles demônios. Aí ele diz: buscai-me, pois, 1 Samuel 16, 17, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo aqui. Buscai-me um homem. E quem que eles vão pegar? Davi. É Davi. Um garoto. Agora os garotos dessa geração não têm autoridade para expulsar demônio. Não tem relevância no mundo espiritual. Sabe por causa de quê? Porque a gente está mimando demais os nossos filhos. A maioria das pessoas aqui que tem quase 40 anos, a maioria trabalhou com os pais, a maioria aqui ajudava os pais, a maioria aqui virava um concreto, a maioria aqui capinava o quintal, a maioria aqui lavava a louça, a maioria aqui cozinhava dentro de casa, a maioria aqui, o pai falava uma única vez e obedecia. Mas a nossa geração não, amado. A nossa geração não obedece, não se submete, não faz nada, é preguiçosa, omissa, não sabe construir nada, não faz nada, não tem relevância no mundo espiritual. Não há homem e nem mulher. Porque a gente tem mimado demais nossos filhos. O conforto e a economia está tirando a sabedoria. A gente está se achando que como pai, eu vou dar tudo, e tem que dar tudo. Tudo que você puder dar para os seus filhos, dê, faça. Coloque, matricule na escola particular, cursos, faculdade, cursar inglês, compre as melhores roupas, faça, viaja, faz o que você puder fazer. Mas você também não pode deixar de educar o seu filho. Você não pode deixar de instruir o seu filho, de acompanhar o seu filho, saber quem é o seu filho, saber qual é a característica e o caráter que o seu filho está sendo moldado, modulado. Davi, possivelmente com 12, 13, 14 anos, amados irmãos, já tocava bem instrumentos, já tocava bem harpa, e não só tocava bem, Davi era cheio do Espírito Santo. Davi era um homem, um menino, que já andava com Deus, e Deus não enxergava nele um garoto, um menino, não, já era homem, Davi. Homem. Buscai um homem que toque bem. Aí, sabe o que acontece, Rodolfo? Quando ele chega lá, olha as virtudes. 1 Samuel 16, 17. Então disse ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, sisudo em palavras, gentil aspecto, gentil presença, o Senhor é com ele. Olha aqui. Irmãos, a gente não está vendo
os jovens com a presença do Senhor. É isso que eu quero pregar essa noite. Nós estamos vendo os jovens mais com a presença de Satanás. Nós estamos vendo os jovens com a presença de demônio. Porque quem a Bíblia diz que veio para matar, Rodolfo? É Deus, não o diabo. E o Senhor era com ele. Mas olha a característica de Davi. Ele toca bem, ele é valente, ele é guerreiro. Se usa em palavra aqui, não significa que ele era grosso. O hebraico dá a noção de que Davi sabia se expressar, Davi sabia se comunicar, Davi era bom com a leitura, Davi não era um ignorante, Davi era um erudito, por isso que era um bom compositor, por isso que Davi foi um bom legislador, porque Davi ele se aplicava, Davi ele estudava, Davi buscava conhecimento. Irmãos, nós estamos vendo uma geração que é difícil se comunicar, se expressar. Eu preguei aqui semana passada. 12, 13 anos. Mas já era homem de guerra. Já era valente. Davi não corria de problema. Davi enfrentava os problemas. Davi era jovem, mas tinha responsabilidade. Qual é o compromisso que nossos filhos têm hoje? Mal de estudar. Mal de ir para a escola. Davi, ele já era responsável. Davi já estava trabalhando para o pai. Davi já estava cuidando das ovelhas do pai. Era novo, mas tinha responsabilidade. Era novo, mas tinha compromisso. Era jovem, mas era homem. Ser homem, Salomão. Ser homem. Outro aspecto de Davi, se ele está cuidando das ovelhas do pai, ele tem responsabilidade. E além de ser responsável, ele é obediente. Obediente. Irmãos, meu Deus do céu, a gente está vivendo uma geração de filhos, filhas, crianças, irmãos, que faz uma arruaça na escola, em casa, na igreja, uma balbúrdia, uma bagunça, grita, arranha, bate na cara da mãe e do pai, e ninguém faz nada. Davi era obediente. Porque Davi foi criado para ser homem. Jessé ensinou Davi a ser homem. E essa mensagem é para mim, tá? Não é para você não, é para mim. Davi era obediente. Obediente. Sabia tocar bem. Tinha mente aberta. Capacidade intelectual de aprender, de assimilar, adquirir cultura. Davi tinha intimidade com a cultura do seu povo. Davi sabia tocar. Davi era participativo, envolvido naquilo que era o ambiente do seu povo. Ele tocava instrumentos. E o instrumento que ele tocava não era para sua autopromoção. Tudo que Davi fazia parece que ele já sabia o que Paulo tinha escrito em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está falando, eu estou cuidando da ovelha, mas é para a glória de Deus. Ninguém está vendo, mas é para a glória de Deus. Eu estou aqui, mas é para a glória de Deus. Eu estou sujo fedendo, mas é para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Oh glória! Oh glória! Hoje é tudo por reconhecimento, fama, seguidor. Não vou fazer, vou abrir, e não sei o que, eu vou cantar, vou pregar, vou fazer isso. Irmão, pelo amor de Deus, amado. É o Senhor que tem que receber glória, é Ele que tem que ser engrandecido, é Ele que tem que ser adorado, conhecido, enaltecido, conhecido nos quatro cantos do mundo. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, a Ele seja o louvor. A Ele. Davi tocava para Ele. Davi adorava a Ele. Sabe o que eu penso quando talentos aparecem no cenário nacional ou internacional? Eram pessoas que já faziam isso no secreto. Eram pessoas que já cantavam dentro de casa, no banheiro, na cozinha, capinando, roçando, virando concreto, está lá,
cantando, adorando, ensinando, apacentando, expulsando demônio. Ninguém está vendo, ele não está na igreja, ele não está na plataforma, ele não está em ambiente nenhum. Ele está fazendo aquilo naturalmente. Como a árvore foi feita para dar fruto, assim é o salvo, o nascido de novo. Ele vai fazer as coisas naturalmente, sem querer honra, sem querer glória. Ou você acha que uma árvore, um pé de manga, ela quer receber elogio porque ela deu uma manga? Ela foi feita para isso, ela foi criada para isso. Você acha que um pássaro ele quer receber elogio porque ele está cantando o trinca-ferro, o curió? Você acha que ele quer receber aquele troféu? Quem quer é o homem, amado. Quem quer aquele que o prendeu naquela gaiola? Ele faz aquilo naturalmente porque foi para isso que ele foi criado. E eu e você, nossos filhos, foram criados para a glória de Deus. Aleluia. Do Senhor. Davi tocava bem, mas era para Deus. Davi era novo, mas já era um guerreiro. Ele já defendia o patrimônio do pai. Ele defendia o patrimônio do pai. O pai dele não estava lá, os irmãos não estavam lá, mas Davi estava lá. Ele poderia sair gritando assim, não, Rodolfo? Vou chamar meu pai, chegou o urso. Vou chamar meu pai, chegou o leão. Falou, meu irmão, não vou chamar meu pai não, quem vai enfrentar o leão sou eu. Homem aqui sou eu. Quem vai defender os interesses do meu pai sou eu. Se o meu pai me colocou aqui, ele confia em mim. Ele sabe que eu tenho condições. Eu vou enfrentar. Eu sou valente, eu sou guerreiro. Eu vou enfrentar o leão e o urso. Foi isso que ele disse para Golias. Todo o exército de Israel bateu no joelho. Guerreiros, experientes já. Mas não tinha homem. Não adianta estar com escudo, capacete e espada, se não é homem. Não adianta ter 40 anos e não ter maturidade. Não adianta ter 50, 60, 70 anos e não ter maturidade. Não é homem. Homem não é pela idade, é demonstrado pelo seu caráter. E isso é o de 60, 70 ou de 12, 13, 15 anos. A masculinidade não está na genitália, está no seu caráter. Nós temos que formar o caráter dos nossos filhos. Já era valente, sabia falar bem, era de boa aparência. O que é isso aqui? Davi se cuidava. Davi era apresentável. Irmãos, a nossa geração, se ir numa entrevista de emprego, de repente, é uma catástrofe. Porque eles não sabem mais ser apresentáveis. É aquela coisa bizarra que você fala, meu Deus, o que é isso? Davi tinha boa aparência. O que é boa aparência? É ser agradável à sociedade. Não tem pessoas que você vê e você faz a leitura assim, você fala, Davi não. Você olhava Davi, postura, obediente, compromissado, responsável, sabia se comunicar. Não é nós. Aí, coroa! Vai, Marvel! Chega aí, todo respeito! Oh, pelo amor de Deus, amor. Um vocabulário empobrecido. Nunca leu um livro completo na vida. Ele vê mais de 200 mil vídeos no Instagram, naquele negócio Kawaii, naquele TikTok, essas imundícias todas. Ele consegue ficar 2 horas ali. Nunca leu um livro sequer na vida. Vai se comunicar bem como? Davi era um bom amigo, leal, parceiro. Porque quando Jonatas fechou com ele fechou com Jonatas. Davi era alguém confiável, mano. Confiável. Quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Ele foi misericordioso. E quando ele ascende ao trono, ele não quer acabar com a dinastia de Saul. Ele pergunta assim, há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa agir com benevolência? Aí talvez alguém pudesse falar, o Davi está de estratégia, ele quer matar. Quer matar. Aí alguém fala assim, né? De repente, para já matar mesmo. Acho que tem um lá em Lodebar. Mefibosete está lá. E é aleijado, Davi. Ou seja, já pegar molinho. Sem nem correr. Traz ele aqui.
que eu vou botar ele para se assentar na minha mesa. Aleluia. O avô dele talvez não tenha sido misericordioso comigo, passou toda a minha juventude, tirou meu direito de ser marido da própria filha dele, mas eu vou agir diferente. Ele quis o mal para mim, mas eu tratei ele com o bem. Ele infundiu o mal contra a minha pessoa, mas eu vou infundir o bem com ele e com a geração dele. Eu vou ser misericordioso. E assim Davi era um garoto, um jovem, mas já tinha caráter, amado, caráter. E isso não se aprende na faculdade, amado. Isso se aprende na vida. E isso deveria ser aprendido no seio familiar. Davi era protetor. Essas características que eu estou citando aqui, em especial, meu filho está aqui. 13 anos, vai fazer 14 em setembro agora. Essas características aqui, primeiro, para o jovem que não tem que buscar. E para a menina que pensa em namorar, casar, analisa. Não vai pela boa aparência, não. Vai pela essência. Vai pelo caráter. Porque de repente você vai porque, aspas, né? É assim que falo, meu crush é bonitinho. Vai ser ele que vai enfiar a mão na tua cara, perdão da palavra. Não, meu crush. Você quer ver como é que ele é o cabelinho? Vai ser ele que vai te acuar. Vai ser ele que vai te intimidar. Vai ser ele que vai te diminuir. Tanto valor que seu pai e sua mãe entregou em você, te colocou para cima, investiu em toda uma vida. E chega um filho das trevas e quer desconfigurar. Meu amigo, o nego para casar com a Noara vai ter que ser bom, amigo. Vai ter que ser bom. Pastor, tu vai botar alguma coisa na mesa assim? Não precisa não. A minha presença basta. Não preciso disso. Não preciso depois eu cortar a faca do ramo, botar assim. Não preciso botar a faca do ramo. Preciso. Inclusive eu tenho até que me levar no meu de miril para o cara rolar. Também é cega. Davi era protetor. Quando Ziclag foi atacada, Satanás ele deu ao sul de Ziclag. Ou seja, Satanás ele tem uma estratégia. Ele veio por trás. Enquanto Davi e seus homens foram a um outro ambiente de guerra e tinha o perímetro norte sendo protegido, Satanás veio por trás e deu com ímpeto em Ziclag, a ponto dos soldados de Davi querer tirar a vida de Davi. Davi vai e consulta o Senhor. Que o texto sagrado que diz, lá quando ele era menino, foi expulsar os demônios de Saul, o mesmo Senhor estava lá com ele. Ou seja, Davi, ele nunca abandonou o Senhor, e o Senhor nunca abandonou Davi, porque Deus não tem pacto com criança, Deus tem pacto, aliança, é com homem. Foi o mesmo Senhor que Davi buscou, e Davi foi lá e recuperou suas esposas e filhos, que ele é protetor da sua casa, do seu lar e da sua família. Por isso que Deus declara lá na boca de Pedro, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, homem, segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí talvez tu ponha interrogação, né, na sua cabeça, mas pastor, ele pecou também. Claro, você não, né, santo. Bonito. Nunca pecou, né? A questão não é o pecado que cometemos. A questão é o nível de arrependimento que temos quando pecamos. É diferente. Porque o nível de arrependimento que o homem tem quando peca, Deus assim enxerga. Deus assim não vê. Porque Deus ele não está preocupado com performance, não. Você pode estar, eu de repente fico. Não, eu tenho que fazer trejeito, falar assim, assado. Deus não está nem aí preocupado com performance. Homens ficam preocupados com performance. Deus ele quer essência, alma, sinceridade, caráter. Coisas abstratas que não são palpáveis, mas se tornam tão concretas como essa coluna aqui, quando alguém é verdadeiro e sincero, amado.
Homens são guiados por código de conduta e honra. Eu vou repetir. Homens são guiados por código de conduta e honra. E eu tenho uma frase que eu vi num filme antigo. Eu coloquei no meu Instagram, não. Negócio do status lá. Do meu WhatsApp. A conduta define o homem. A conduta define o homem.